Saudamos todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia todos os dias, ouvem os comentários que nós fazemos e que também procuram, na Palavra de Deus, obter orientação, conhecimento e, acima de tudo, colocar em prática tudo isso que nós aprendemos. Nós agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, vocês que recebem por compartilhamento de outras pessoas e recompartilham. Queremos agradecer a todos vocês que de uma forma ou de outra estão espalhando a palavra de Deus. Nós agradecemos também a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Queremos mandar um alô especial para Eliane Clara, é de Cupira, em Pernambuco. Naíris Greenwald é de Morobá, São Domingos do Norte, no Espírito Santo. Ambrósio é da África do Sul. Nazilda Eudete é de Mauá, São Paulo. Creuza Maria Teixeira, o esposo Evilásio e a filha Evileusa, em Santiago do Chile. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, te damos graças por nos conceder mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e nos ajudando a colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos que estudam conosco a Bíblia, todos que têm lutas, problemas, necessidades, dificuldades. Tu conheces cada um, dê vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo falando sobre Jesus, o nosso irmão fiel, e como nós temos visto durante esses 2 primeiros dias dessa semana que nós estamos falando sobre Jesus, o nosso irmão fiel, nós já citamos aqui várias passagens que Jesus ele precisou se tornar como um de nós, carne e sangue, para poder pagar o preço do pecado, que é a morte eterna, a separação eterna de Deus. E então Jesus, ele, como Deus, ele não poderia vir e morrer em nosso lugar. Por quê? Porque Deus não morre, Deus é imortal. Agora, ele se encarnou, tornou-se um ser humano, nascido da Virgem Maria, e concebido pelo Espírito Santo para que pudesse, na carne, sofrer tudo aquilo que nós sofremos, de provações, de tentações, de tribulações. Agora, se nós analisarmos bem, Jesus, ele sofreu tentações muito maiores do que as nossas. Por quê? Porque ele poderia ter usado o seu poder divino para se sair de tentações que ele passou. Por exemplo, quando ele estava lá no deserto após o batismo, por 3 vezes ele foi tentado e Satanás disse: se tu és o Filho de Deus. Ele era Deus, ele poderia ter transformado as pedras em pães, ele poderia ter se lançado do pináculo do templo, ele poderia ter se prostrado, mas ele não usou o seu poder divino, ele simplesmente dizia: está escrito. E às vezes, irmãos, nós somos tentados e nós caímos porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não sabemos nos defender dizendo está escrito, porque nós não guardamos nenhum texto bíblico em nossa mente, mas Jesus ele tinha os textos bíblicos, as passagens bíblicas, os livros do Antigo Testamento que na época ainda existiam, ele tinha na sua mente. Agora, Jesus, ele se tornando então como um de nós, ele veio após o mundo já existir há cerca de 4.000 anos, e sabemos que a cada período que vai passando, o homem vai se degradando mais. Jesus já veio num mundo degradado pelo pecado de 4.000 anos, mas Jesus venceu. Aonde Adão falhou, Jesus venceu. Adão, ele não precisava ter comido do fruto, mas ele comeu. Ele escolheu comer do fruto. Ele não tinha tendência para o pecado.
Jesus também, como ser humano e divino, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele não tinha tendência para o pecado. E veja que a primeira tentação dele foi transformar pedras em pães, foi com o apetite. Mas ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele venceu Satanás. Jesus, como nós estudamos na semana passada, ele é o nosso campeão, ele é o vencedor, porque em todas as batalhas que ele enfrentou Satanás, ele venceu. E agora, Jesus ele nos garante esta vitória. Nós, lendo na palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, ele citou algumas vezes também essa questão de nós seres humanos sermos carne e sangue. Por exemplo, em Mateus 16, no verso 17, nos diz assim: Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso? Nenhum ser humano saberia por si só. Aqui, Jesus dizendo a Pedro, quando Pedro disse, que Jesus era o Filho de Deus, e então Jesus disse, olha, não foi uma pessoa que te revelou, porque você é ser humano, por si só você não tinha condições de discernir isso, mas foi o Pai que revelou. Então nós seres humanos não conseguimos discernir muitas coisas, mas o Pai nos revela, e principalmente através do Filho. Nós, quando lemos em Gálatas, no capítulo 1, Gálatas capítulo 1, no verso 16, nos diz assim a palavra de Deus: revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. Ele foi chamado por Deus, foi chamado por Jesus quando ele estava no caminho de Damasco. Saulo era perseguidor dos cristãos, mas ele então teve Jesus revelado a ele, diz aqui no verso 16, Gálatas capítulo 1, verso 16. Revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. E quando isso aconteceu, não consultei homem algum. Ele foi chamado diretamente por Jesus, o Filho de Deus. Ele viu naquele momento em que ele foi lançado por terra, quando estava a caminho de Damasco, ele viu Jesus assentado à destra de Deus. E Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, Paulo diz aqui que ele não consultou ser humano algum. Por quê? Porque Deus mesmo, através de Jesus, o chamou. Quando lemos em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 50, 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 diz, estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Aqui, o apóstolo Paulo falando, no capítulo 15, sobre a ressurreição. Nós, quando ressuscitarmos, se passarmos pela morte antes de Jesus voltar, nós ressuscitaremos com um corpo imortal. Assim como Jesus, quando saiu da tumba, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, Jesus não saiu mais com aquele seu corpo físico que as pessoas o conheciam. Jesus saiu já com um corpo imortal, como sendo ser humano, já glorificado, e é tanto que as pessoas não conheciam mais Jesus após a ressurreição como eles conheciam antes com seu corpo físico, mas eles conheciam pela maneira de Jesus falar, pelos milagres que ele ainda realizou, pelas orações que ele fazia. Eles reconheceram que era Jesus que estava ali. E nós, quando ressuscitarmos, irmãos, nós teremos também um corpo transformado, de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível. E nós, então, poderemos ver o nosso Deus face a face, porque com esse corpo mortal, de carne e sangue, nós não podemos. Mas com o corpo imortal nós poderemos. Ainda em Efésios, no capítulo 6, Efésios capítulo 6 e no verso 12, nos diz assim, a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais.
O apóstolo Paulo, falando aqui da armadura do cristão, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra a pessoa. E então, vejam que Jesus, reafirmando para vocês mais uma vez, Jesus, ele se tornou um de nós, ele se tornou uma pessoa, um ser humano de carne e sangue. Só que ele tinha a sua natureza carnal, que ele nasceu como ser humano, mas tinha também a sua natureza espiritual. Jesus tinha essas duas naturezas, porque ele é Deus. E Deus não morre. Deus não pode, nem se desejar, querer morrer, ele pode morrer, porque ele é imortal. E Jesus, então, quando desceu à sepultura, quando ele foi crucificado e morto, ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele é Deus, ele tem vida em si mesmo. E ele então voltou à vida, agora com o seu corpo glorificado. Então, quando nós lemos na palavra de Deus essa expressão carne e sangue, aqui nós vemos enfatizado a fragilidade humana. Nós somos pecadores por natureza. Nós somos fracos, nós somos falhos e nós precisamos do poder de Deus e de Jesus em nossa vida para nós podermos ser vitoriosos. Não tente, amigo, amiga, irmão, irmã, vencer as suas lutas, os seus problemas por você mesmo, porque você não vai conseguir. Coloque nas mãos de Jesus a sua vida. Os seus problemas, as decisões que você tem que tomar, ponha nas mãos de Jesus, clame a Ele. Ele vai te mostrar, Ele vai te orientar, Ele vai te dar a vitória. E então, Jesus, Ele foi feito o nosso irmão em todas as coisas. E mesmo nas tentações, e como eu disse logo no início, tentações maiores do que as nossas, porque Ele era Deus. Ele poderia resolver qualquer tentação de um estalar de dedos, mas não, Ele suportou. E então, Jesus, ele não parecia apenas uma pessoa, um ser humano, mas Jesus, ele era verdadeiramente um ser humano. É tanto que ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado, colocaram uma coroa de espinhos nele, ele foi levado até o Calvário, ele a princípio carregou a sua própria cruz, mas ele já estava sem forças, debilitado, e então obrigaram que uma outra pessoa, Simão, carregasse a cruz até o Calvário, e lá Jesus foi crucificado, e ele então deu a sua vida por mim e por você. Que Deus nos ajude a entendermos e aceitarmos este mistério que é a encarnação de Jesus, mas ele fez tudo isso por nos amar, por nos resgatar, assim como nós falamos aqui no domingo, ele é o nosso Redentor, assim como havia aquela lei entre o povo de Israel de que um parente próximo deveria então, ou poderia resgatar aquilo que a pessoa havia vendido por causa de dívidas, ou se vendido como escravo, havia então o Redentor, um parente próximo. Assim também é Jesus. Ele veio para nos redimir do pecado e nos dar a salvação. Não tenha dúvidas, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Se você aceitou a Jesus, você está salvo pelo sangue de Jesus. Agora, precisamos caminhar com Ele. Nós não podemos estar salvos e continuar a vida de pecado. Nós precisamos ter o poder de Deus atuando em nós para nos fazer vitoriosos em nossas lutas e, com certeza, nós estaremos com Jesus muito em breve. Nós voltaremos amanhã para dar sequência a estes estudos. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje e não nos esqueçamos, Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.